Pessoal, boa noite, olá! Gente, hoje nós falaremos de ansiedade, mais precisamente a ansiedade voltada para os relacionamentos amorosos. Aquela ansiedade que a gente tem quando a relação não tá legal, tá bom? Hoje a gente vai abordar muito esse tema, a gente vai falar de muita coisa aqui e eu espero conseguir contribuir com a vida de vocês de alguma forma. Vamos lá então, começar a falar um pouquinho sobre ansiedade dentro de relacionamento. Primeira coisa, vamos entender como que a ansiedade se forma. Gente, a gente vai entender que a ansiedade, se você pesquisar no Google, por exemplo, você vai achar que a ansiedade ela é muito semelhante ao medo. Só que tem uma diferença sutil. Por exemplo, o medo ele é uma coisa imediata. Tipo, se eu vi um leão, se eu vi uma pessoa com uma arma apontada para mim, nesse momento eu sinto medo, porque imediatamente tem uma ameaça presente no ambiente. Então, medo, reação de luta ou fuga que a gente tanto conhece. A ansiedade é como se fosse um medo diluído. Quando você pesquisa no Google é isso que você acha. Que a ansiedade é um sintoma de medo que você tem de algo que pode acontecer. Por exemplo, ao invés de ser a sensação que você tem do ladrão apontando a arma para você, é a perspectiva de que podem haver ladrões no lugar que você vai. Você está passando numa rua deserta, você sabe que alguém pode te assaltar. Nesse momento você tem ansiedade. Então seria um medo mais temporal. O medo comum, o medo padrão, ele é momentâneo, ele é aquela coisa exata no momento que você está vivendo, presente, e a ansiedade é algo mais temporal, é uma coisa que vai ao longe, é algo que você simplesmente imagina a possibilidade. E aí, por causa da ansiedade, você antecipa isso e você começa a sofrer mesmo que não vá acontecer nada. Aí a gente pergunta, poxa, a ansiedade é ruim nesse sentido? Não, nesse sentido não. Nesse sentido, a ansiedade é excelente. Porque se você, por exemplo, vai passar numa rua deserta e você tem ansiedade porque você acha que tem risco de assalto, a chance de você prestar atenção é maior. Então você vai ficar atento a qualquer movimento. Ou seja, a ansiedade te gera um sentimento ruim, mas o que vai acontecer é que você vai evitar talvez um sofrimento pior, porque você vai estar atenta e pode evitar um assalto com isso. Mas a gente vai ver que a ansiedade ela vai além. Ela não é só um medo do futuro, ela também se apresenta em coisas presentes, em coisas que estão acontecendo. E isso é o que na maioria das vezes você não acha no Google, que é justamente o que a gente vai falar aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda descrição da ansiedade. Gente, a gente vai entender que a ansiedade ela é o afastamento entre a sua libido e o seu ego. O que é isso? Libido é tudo que eu quero, é todo o meu prazer, é tudo que me dá satisfação. São os meus desejos, os meus anseios. O meu ego é tudo que eu vivo agora, é todo o meu presente, é toda a minha perspectiva daquilo que já é. Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma expectativa de que o meu uísque ainda esteja, que o copo do meu uísque ainda esteja cheio. Só que eu não estou vendo, ele está aqui no cantinho. Então isso é a minha libido. Isso me daria prazer, olhar para o copo e ver que está cheio. Só que na hora que eu olho e vejo que está vazio, o que vai acontecer é que o meu ego, a minha percepção do presente vai falar para mim, poxa, beleza, você queria que tivesse cheio, mas não tá, você se fudeu, tá vazio. E aí tem uma distância, ou seja, o que eu quero é diferente daquilo que eu tenho. Nesse momento eu vivo a ansiedade. E dentro de relacionamento, a gente acontece da mesma forma. Então, gente, quando você está num relacionamento amoroso e você começa a perceber que você queria um relacionamento onde houvesse fidelidade, amor, parceria, uma pessoa que te apoia, uma pessoa que é feliz com você, uma pessoa que torce pelo seu sucesso. Só que, na verdade, você vê que o que você tem é infidelidade, é uma pessoa te jogando para baixo, é uma pessoa que te deixa insegura ou inseguro, então você tem essa distância, percebe? O que você quer e o que você tem são coisas totalmente opostas. Nesse momento você tem ansiedade. Então imagine você que aqui dentro tem um elástico, que tem um elástico passando em volta dos meus 4 dedos aqui. E na hora que eu afasto, esse elástico obviamente estica. Um elástico esticando gera mais tensão, ele fica mais forte, puxando um contra o outro. Então no momento que eu quero um relacionamento feliz e ele começa a ficar frustrante, começa a se distanciar e começa a haver essa tensão. Então o tempo todo tem essa tensão, puxando, tentando aproximar os dois, só que é impossível, porque são coisas diferentes. Então aqui eu sofro. Isso é a ansiedade, é essa tensão, é essa vontade da sua mente de fazer aquilo que é, ser semelhante àquilo que você quer. Então no momento que você consegue ter isso, caramba, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai conseguir ter alegria, tranquilidade, paz, muitas vezes até tédio, mas você vai ficar em paz. Agora, quando você está separado nisso, quando isso está muito distante, a gente vai perceber que existem alguns caminhos que você possa fazer, possa trilhar, para que você consiga sanar essa ansiedade. Vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Falta dinheiro no relacionamento.
Então, o que você vai perceber? Que a sua libido quer mais controle financeiro. Você tem contas para pagar, você quer pagar essas contas, você quer poder viajar, você quer poder ir para um Airbnb com seu parceiro, uma coisa impressionante, uma coisa gostosa. Só que o orçamento está ruim. Então, nesse momento, o que você percebe é que aquilo que você quer não coaduna com o que você tem. Ansiedade, natural, vai acontecer mesmo. Impossível não ter. Então, quais são os seus caminhos aqui para você conseguir sanar essa ansiedade? Vamos pensar através desse exemplo. Primeira coisa, fazer a minha realidade ficar igual àquilo que eu quero. Ou seja, eu ganho mais dinheiro, eu pago as minhas contas, eu melhoro meu controle financeiro para eu poder alcançar os meus objetivos. Segunda coisa que eu posso fazer, diminuir as minhas expectativas. Então aqui, ao invés de ter mais dinheiro, eu vou aceitar que eu tenho pouco. E aí eu começo a alinhar as minhas expectativas, os meus desejos, os meus anseios com o dinheiro que eu tenho. Paro de desejar coisas que eu não posso comprar, por exemplo. Nesse caso também a ansiedade vai sumir. Ou seja, até aqui já deu para perceber que se você traz o seu ego, que é a sua realidade, para perto do seu desejo, você consegue. Ou se você traz o seu desejo para perto da sua realidade, você também consegue. Então já são dois caminhos para você tirar a ansiedade da sua vida. Se não der certo, se você não quiser fazer nenhum desses dois, ou se não for possível, qual que é o terceiro ponto? Você aumentar a sua tolerância a essa tensão. Essa tensão gera dor emocional. Dor emocional é uma coisa que você só sente porque o emocional está fraco. É tipo musculação. Imagina que você foi lá e fez agachamento ou um treino de glúteo com 100 quilos. Isso, o seu glúteo ficou destruído, você está toda dolorida, não está conseguindo nem sentar. Se você se fortalece e faz com esse mesmo peso durante muito tempo, você vai ficar mais forte, vai chegar um ponto que esse peso não te machuca, que esse peso não te gera nem incômodo, vai ficar leve. É a mesma coisa com o emocional. Se você treina o seu emocional através, por exemplo, de consultas, através de mentorias, se você vem aqui para a My Mentor e faz uma mentoria comigo, o que vai acontecer é que a sua tolerância à ansiedade vai ser maior. E isso que hoje gera ansiedade, daqui a pouco não vai nem te incomodar. Vai ser uma coisa simples, é uma próxima possibilidade. E a quarta possibilidade que você tem seria cortar esse elástico. O que é isso? É você terminar um relacionamento. É você perceber que você não consegue nem ficar mais forte, nem fazer com que o que você deseja seja igual à sua realidade e nem fazer com que a sua realidade seja igual ao que você deseja. Você termina e aí você consegue também tirar essa ansiedade. Só que a gente vai perceber que às vezes as coisas não são possíveis dentro do relacionamento. Então vamos lá dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor ainda. Vamos imaginar aqui que a pessoa não te dá carinho, não te dá atenção. E você está se sentindo mal por causa disso, você tem ansiedade. Então, você está sem atenção, a pessoa não te dá atenção, não é para você o que você gostaria que fosse, você está sofrendo de ansiedade. Aí o que você faz? Você tenta conversar com a pessoa para ver se ela começa a te dar mais atenção. Então você conversa, você pede, você reclama, você cobra, e nada disso faz a pessoa trazer o seu ego para perto da sua libido. Ou seja, nada disso faz com que a pessoa faça por você o que você quer. Aí você tenta uma outra coisa, você pensa assim, não, quer saber? Eu já conversei demais, eu já pedi demais, eu já me rebaixei demais, eu vou começar a aceitar o relacionamento do jeito que é para ver se eu paro de sofrer. Aí você começa a aceitar o pouco carinho e a pouca atenção que a pessoa te dá. Então você decide, não, é isso que eu quero, fechou, vou me conformar. Inicialmente, você vai conseguir ficar bem nos primeiros dias. Só que como você é uma pessoa que precisa de atenção, que precisa de carinho, daqui a pouquinho você volta para o seu estado natural e você começa a querer atenção e carinho de novo. Então você vai perceber que também nesse caso é impossível você conseguir fazer com que os seus desejos reduzam para caber na vida de uma pessoa. Então aí sobram só as duas últimas alternativas, que é ou você conseguir se fortalecer para que essa falta de atenção não te machuque, é possível, mas requer esforço, ou você termina. Só que aí que entra um detalhe. Por exemplo, dentro de mentoria, aqui com as minhas clientes, quando a cliente percebe que as duas coisas não foram possíveis e ela falou, não aguento mais, vou terminar. A gente usa uma última estratégia, que é uma rasteira cognitiva, junta com posicionamento, onde a pessoa ela tem uma chance maior de te dar o que você quer. Onde a gente faz com que a pessoa ela sinta um medo da perda tão grande e um sofrimento emocional tão grande que ela pode modificar, fazer por você o que você quer sem que seja esforço para ela. Ela vai estar fazendo o que ela quer também, porque ela passou a entender que vale a pena para estar com você. Ou seja, a gente tem chance de corrigir, a gente tem chance de conseguir fazer as coisas darem certo, só que a gente precisa ver caminhos. E qual que é o problema hoje, gente? O problema hoje é que as pessoas elas não veem caminhos. As pessoas elas se deixam levar pelas emoções. Então, caramba, eu tô com ansiedade, eu conversei, não resolveu, eu vou terminar. Mas assim você vai pular de relacionamento em relacionamento, porque todo relacionamento vai ter algo que não vai ser para você o que você quer e você vai ter que de alguma forma conseguir aquilo.
você vai ter que conseguir influenciar o outro a te dar isso que você não está tendo. Então, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia do relacionamento, tá bom? Quando a gente percebe isso, a gente percebe que existe forma de você conseguir o que você quer. Você só tem que ser estrategista, você tem que ser uma pessoa que consegue entender a mente humana. Nem sempre as coisas estão perdidas, não. Então, é possível você reverter essas situações. Só que a gente vai perceber, como eu estava falando para vocês, que as pessoas, geralmente, elas se deixam levar pelas emoções. Gente, o emocional fala muito alto. Quando a gente tem uma desavença na vida, o emocional serve justamente para isso, para que você não tenha que pensar. Então é por causa do seu instinto de sobrevivência que você tem ansiedade. Tipo, você está andando numa rua deserta, nossa, alguém pode me assaltar, vou ficar atento, vou passar mais rápido para eu conseguir sair disso. É um instinto, é uma coisa protetora. Dentro do relacionamento, a ansiedade mostra para você que o que você está tendo não coaduna com o que você quer. É protetor também. Só que às vezes pode ser algo que está baseado nos conceitos errados e você vai terminar um relacionamento simplesmente por instinto e não necessariamente porque não há como corrigir. Por isso que é importante a gente conversar. O que mais que a gente pode fazer? Se a gente tentar fortalecer, você vai conseguir lidar melhor com a ansiedade, ou a gente pode também romper o relacionamento seguido de posicionamento que eu falei para vocês. Mas, vamos voltar um pouquinho. Por que as pessoas sofrem tanto por ansiedade? A gente vai perceber que lá na infância a gente não aprende a lidar com a ansiedade, a gente não aprende a lidar nem com o tédio. Imagina uma criança, por exemplo, a criança está na sua casa, ela está entediada, ela pede para fazer alguma coisa. O que você faz? Você dá alguma coisa para ela fazer. Ou ela vai jogar, ou ela vai ver desenho, ou ela vai brincar com algum brinquedo. É uma coisa impressionante. Você não vê uma criança parada aprendendo a lidar com os próprios sentimentos. Não vê. A gente sempre tem distrações. Então, se o tédio, que é uma coisa mais fácil de você lidar, já é difícil, porque na infância a gente não consegue aprender, a ansiedade piora ainda. Então, quando a gente tem ansiedade, a gente sempre é induzido à solução dessa ansiedade. E muitas vezes a solução vai terminar de uma forma que não precisaria. Vai terminar com uma traição, vai terminar muitas vezes com você brigando e xingando o seu parceiro, vai terminar com você talvez encerrando o relacionamento só por causa dessa ansiedade. Então aí vem a prática. Então, o que a gente faz aqui na MyMentor, gente, quando uma cliente procura com problemas de ansiedade? Primeira coisa, prática. Essa cliente vai sentir ansiedade. Eu vou estimular ela a sentir ansiedade dentro de consulta de uma forma controlada para que ela aprenda a sentir esse sentimento, entendendo que ela tem um sentimento, mas o sentimento não é ela. O sentimento não precisa controlar. Com o passar do tempo, aquela dor da ansiedade se torna pequena e ela consegue controlar aquilo que ela está sentindo. Então isso, gente, é muito bom para fortalecer. Então, gente, isso tudo que eu falei para vocês, todos esses passos, a forma de você conseguir fazer o seu parceiro te dar o que você quer, como que você vai conseguir isso, posicionamento para conseguir isso, ou a força para você conseguir terminar se precisar, para você não ficar preso em um relacionamento ruim, a forma de você criar força emocional para você conseguir lidar com a ansiedade e a forma de você se treinar isso no dia a dia, isso tudo está num projeto novo que eu estou lançando para vocês que vai sair no mês que vem, tá bom? Então todos esses passos, tudo sobre criar, tudo sobre, na verdade, controlar a ansiedade no relacionamento, tudo sobre criar força para lidar com a ansiedade dentro do relacionamento, vai estar nesse projeto. Só que, para conseguir ter acesso, vocês vão ter que acompanhar meu trabalho. Então fiquem de olho lá no meu aplicativo vizinho, no Insta, porque eu vou postar tudo para vocês por lá. Aqui não dá para falar disso em vídeos comuns, mas lá dá. Então eu vou postando lá para vocês ficarem por dentro, tá bom? De qualquer forma, vai ser uma coisa muito legal, tá cheio de novidade, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ajudar você a ter um relacionamento bom, a ter evolução pessoal. A gente vai falar sobre ganhar dinheiro, sobre rendas externas, coisas que o meu gestor vai falar para vocês. Super interessante, vocês vão adorar. Mas eu vou falando mais para vocês à medida que esse projeto for caminhando. Tchau!